No dia 25 de março é comemorado o Dia da Constituição Brasileira. Esta data foi escolhida porque foi no dia 25 de março de 1824 que o imperador Dom Pedro I promulgou a primeira Carta Constitucional do Brasil. De lá para cá, já tivemos 7 constituições, sendo que a que está em vigência é de 1988. A Constituição é a lei mais importante de uma nação e a submissão a ela é dever inquestionável de todo cidadão. Quando se fala em cidadania, é bom lembrar que os cristãos são também cidadãos do reino de Deus e por isso devem obediência à Bíblia. Então, como cidadão de 2 reinos, o cristão é regido por 2 constituições, a Constituição Federal e a Bíblia. Nesse caso, ele precisa conciliar seus deveres civis com os deveres espirituais, lembrando que Jesus fez questão de definir as bases do relacionamento entre o Estado e o reino de Deus. No Evangelho de Marcos, lemos que certa vez os fariseus e os herodianos vieram a Jesus para perguntar se era lícito pagar impostos. E Jesus respondeu sem titubear, como está escrito em Marcos 12:17. Então Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Mas admiraram por quê? Pela sabedoria da resposta de Jesus. Observe que a pergunta feita pelos 2 grupos era maliciosa. Os fariseus e os herodianos, na verdade, eram inimigos entre si, mas ao mesmo tempo eram inimigos de Jesus. Então eles, mesmo sendo inimigos, resolveram se unir para destruir, para derrubar Jesus. Para os fariseus, Herodes era um impostor, um usurpador do trono de Davi. Eles se opunham aos impostos estabelecidos por Roma sobre o povo judeu. Os herodianos eram partidários de Herodes e apoiavam o Império Romano. Logo, eram favoráveis aos impostos. Então veja a situação de Jesus. Qualquer que fosse sua resposta, ele teria problemas. Se respondesse que sim, que era a favor dos impostos, os fariseus o acusariam de estar contra o povo, de apoiar o sistema romano que os judeus consideravam injusto e idólatra. Se respondesse não, os herodianos o denunciariam às autoridades romanas como um criminoso. Ele seria acusado de insubordinação e rebeldia. Mas Jesus deu uma resposta surpreendente. Não priorizou o poder de Roma, nem isentou o povo de sua responsabilidade espiritual e de seu compromisso com Deus. Deixou claro que somos cidadãos de 2 reinos. Devemos lealdade tanto a um quanto ao outro. Por isso, estamos sujeitos às 2 constituições. Sendo assim, vale estabelecer um paralelo entre ambas. E é o que eu vou fazer a partir de agora. Em primeiro lugar, a Constituição e a Bíblia são diferentes no que se refere à validade de suas prescrições. Nesse sentido, a Constituição muda, mas a Bíblia não. O Brasil já teve 7 constituições, cada uma com propostas diferentes. Além disso, há a possibilidade das emendas constitucionais,
alterando alguns itens, tirando ou colocando outros, como tem acontecido no decorrer dos anos. Nesse ponto, a Bíblia é completamente diferente, pois tudo o que nela está escrito não pode ser alterado. Em Provérbios 30, 5 e 6, lemos: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. E o Senhor Jesus, em Mateus 5,18, nos advertiu dizendo: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, haja o que houver e venha o que vier, o conteúdo da palavra de Deus permanece inalterável. Tudo o que Deus desejava revelar ao homem permanece imutável até os dias atuais e deverá continuar da mesma forma até a volta de Jesus na consumação dos séculos. Em segundo lugar, a Constituição e a Bíblia são diferentes em relação à sua autoria. A Constituição é elaborada por homens, mas o autor da Bíblia é Deus. Toda a Bíblia tem Deus como autor, apesar de ter sido escrita por homens. Os homens que escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo, como está escrito em 2 Pedro 1:21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. As pessoas que escreveram a Bíblia, além de viverem em tempos diferentes, tinham cultura e modo de vida diferentes, mas a mensagem de toda a Bíblia é a mesma. Nela não há erros nem contradições, porque Deus guiou a palavra de cada autor para transmitir sua mensagem ao mundo. Apesar de viverem em cenários diferentes e terem perspectivas diferentes, todos os autores proclamam uma única mensagem, porque foram inspirados pelo único e verdadeiro Deus. Em terceiro lugar, a Constituição e a Bíblia são diferentes em relação a seus propósitos. O propósito da Constituição é estabelecer as regras que determinam o funcionamento das instituições e estabelecer os direitos fundamentais do cidadão. No caso da Constituição brasileira, ela garante os direitos de liberdade de expressão, liberdade religiosa e direitos relacionados ao trabalho, previdência, educação, saúde e assistência social. O propósito da Bíblia é revelar a vontade de Deus e estabelecer princípios e normas de conduta que possibilitem um relacionamento adequado do cidadão consigo mesmo, com o próximo e com o próprio Deus. No Salmo 19, versículos 7 e 8, a Bíblia se apresenta como um padrão infalível para os cidadãos do reino. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Não é por acaso que aparecem neste texto termos como lei, preceitos e mandamentos. Como qualquer Constituição,
A Bíblia foi escrita para estabelecer limites e normas de conduta para os cidadãos do reino de Deus. Através dos ensinos da Bíblia, nos tornamos mais capacitados para viver de maneira adequada aqui neste mundo. Entretanto, o que é mais relevante no que se refere aos propósitos da Constituição e da Bíblia é o fato de que a Constituição só leva em conta a vida humana aqui na Terra, enquanto a Bíblia leva em conta a eternidade. Não há nada na Constituição com o foco na alma, mas na Bíblia sim. Ela foi escrita com o propósito de levar o homem a estabelecer um relacionamento de obediência a Deus e encontrar a esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Como afirma Paulo em Romanos 15:4, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Como cidadãos do reino de Deus, devemos sentir repulsa por tudo aquilo que esteja na contramão da vontade de Deus. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e de prática, ainda que venha a se cumprir o prognóstico de 2 Timóteo 3,12, que fala em perseguição. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como cidadãos do reino, devemos ser exemplos para todos. Devemos orar pelas autoridades constituídas, apoiar tudo o que vise o bem geral e, acima de tudo, ser exemplos para que em tudo nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Mas, se chegar um momento em que for necessário fazer uma escolha entre o que a Constituição estabelece e a fé cristã declara, devemos ter a postura dos apóstolos, como declarou Pedro e os outros apóstolos às autoridades do seu tempo. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens.